E essa semana tem quadro novo aqui no meu canal que eu coloquei o nome carinhosamente de Curiando a Vida Alheia. Nesse quadro eu vou relatar juntamente com vocês alguns fatos, algumas curiosidades, algumas tretas, escândalos, polêmicas e muito barraco envolvendo os nossos artistas mexicanos preferidos. E eu já quero começar aqui o nosso vídeo com uma polêmica envolvendo a atriz e cantora Angélica Maria. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Já vou deixar bem claro que eu não estou aqui pra passar manteiga no bigode do gato, então eu não vou ficar passando pano aqui pra atriz tal, não vou não, viu gente? Eu vou só relatar os fatos aqui e vocês vão deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam, se vocês concordam ou não. Angélica Maria era muito conhecida lá no México como a novia del México, que seria a namorada do México. E ela não ganhou esse título à toa não, gente, porque ela era namoradeira de verdade. Até nas entrevistas da própria Angélica Maria, ela confessa que quando ela era mais novinha, ela era muito namoradeira. Mesmo a Angélica Maria tendo feito muitas novelas lá no México, muitas delas não foram exibidas aqui no Brasil, mas pelo menos duas vocês conhecem, que é a novela Rosalinda e também A Feia Mais Bela. Na Feia Mais Bela, acho que é a mais conhecida, né? Porque ela interpretava a mãe da Letícia Padilha Solis. Raul Vale, ele era cantor, ele era ator, ele era compositor, ele era um comediante, participou da produção e da direção de diversos programas televisivos de variedades e também de entrevistas. A atriz Arlete Pacheco, ela é bastante, o rostinho dela é bastante conhecido aqui no Brasil, porque muitas novelas que ela fez lá no México foram exibidas aqui, como por exemplo Serafim, Menina Amada Minha, Cúmplice de um Resgate, Mar de Amor, Privilégio de Amar. Ela fez também Camila, As Tontas Não Vão ao Céu e também a novela Rubi. Só que assim, a novela Rubi, eu acho que o rostinho dela é mais conhecido por essa novela. E essa novela Rubi, para vocês terem assim uma ideia da coincidência, nessa novela ela interpretava uma personagem chamada Lília. Quem era Lília? A Lília era a segunda esposa do Genaro, porque o Genaro tinha a primeira, né, que era a oficial, a Elisa, e se casou com essa outra, com a Lília. Porque a Elisa, a esposa oficial, ela não podia ter filhos, mas a Lília podia, né? Então ele se casou com a amante dele. Mas você vai aprender a não se meter com homens casados. Não bate na minha mãe! Como se atreve a tocar na minha mãe? Luiz, E o único culpado é o meu pai! Como seu pai? É. O Genaro Duarte enganou vocês duas. Da senhora nunca se divorciou. E também se casou com a minha mãe. Ela também é esposa dele. Eu não acredito nisso. Eu falo dessa coincidência porque na vida real basicamente aconteceu a mesma coisa com essa atriz, gente, porque ela se envolveu com o Raul Vale, que ainda estava casado com a Angélica Maria. Então, a Angélica Maria conheceu o Raul Vale em 1974. Gente, foi assim, é amor à primeira vista. Ela ficou apaixonadíssima por esse homem. Não sei como, mas ela ficou apaixonada por ele. Antes da Angélica conhecer o Raul, ela já tinha se envolvido com outros homens, né? Que eram seus colegas, né? Parceiros de novela. Só que aquele cara, assim, que fez o coração dela que ela se casou, foi o Raul Vale, gente. Ela conheceu ele lá em 1974 e em 1975 ela se casou com ele. E uma curiosidade, quando ela se casou com ele, ela já estava grávida da Angélica Vale, ou seja, ela comeu a sobremesa antes do jantar. A carreira da Angélica Maria era muito assim próspera no México, ela fazia muito sucesso. Ela começou a carreira dela muito novinha, gente, com 5 anos de idade. E ela não é mexicana não, gente, ela não nasceu no México. Ela nasceu lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, mas o sucesso dela maior foi lá no México, né? Foi fazendo as produções lá do México. E como eu falei pra vocês que ela tinha uma reputação bem assim, fortíssima lá no México, quando ela se casou com o Raul Vale, o casamento dela, gente, foi televisionado. E pra vocês terem ideia, foi o primeiro casamento que foi televisionado lá no México. Foi o dela, da Angélica Maria e do Raul Vale. Só que assim, lá em 1986, se o relacionamento entre ela e o Raul não estava indo muito bem, o trem começou a ficar pior. Porque neste ano, o Raul ia conhecer a Arlete Pacheco. A Arlete Pacheco foi convidada, né, para ir em um dos shows dele, porque ele era comediante e tudo mais, e ela foi juntamente com a Edith Gonçalves para assistir o show do Raul Vale. E lá nesse show, quando ela chegou lá e ela viu ele, gente, ela até soltou-se uma frase do tipo:
Nossa, a Angélica tem muita sorte, né, de ser casada com ele, porque olha só que talento e tudo mais. E, né, depois que acabou o show e tudo mais, chamaram ela pra ir no camarim, né, pra falar com ele, pra dar os parabéns e tudo mais. E ela foi com a Edith Gonçalves, né, pra dar aquele oi, e aí foi bom o show, sei lá. Só que a Angélica Maria estava lá nesse dia e ela já estava sentindo, né, pressentindo que estava rolando uma coisa ali, estava rolando um clima no ar. Então ela já tratou de pegar ele assim pelo braço pra dar a entender que tipo assim, ó, eu sou a mulher dele. Eu tô aqui. Depois desse acontecimento todo no camarim, parecia que tudo ia ficar esquecido e vida que segue. Só que o Raul Vale se interessou pela Arlete, gente. Ficou um tempo sem ver ela, mas novamente ela apareceu, né? Eles se reencontraram em um show que ela foi dele. E nesse show, Raul Vale queria aproveitar a situação. O que ele fez? Ele convidou ela para jantar com ele. Lembre-se, gente, ele ainda tá casado com a Angélica e já tá querendo ciscar em outro terreno. Só que assim, a Arlete sabia que ele era casado e ela já deixou bem claro, não, eu não vou sair com você. De maneira nenhuma, você é casado, não, sabe? Só que assim, gente, o cara era muito insistente, mas muito insistente. Ela sempre dizendo não, sempre nas negativas. E olha que quando ela recusava, né, as propostas, as investidas dele, ele ficava chateado. Pensa, gente, o cara era comprometido e ficava chateado porque não estava sendo correspondido. Aqui o engraçado, gente, é que em algumas entrevistas que a Arlete já deu, ela deixava bem claro que era o Raul que ficava insistindo, que ficava indo atrás dela, em cima e tudo mais. A mim, Raul me perseguiu? Eu não o perseguia a ele. Só que assim, ela sempre tava indo nos shows dele, gente. Pra quê? Já tava mal intencionada, né? Mas também o homem não presta, gente, porque ele podia muito bem ir lá fazer o show dele e acabou, vai pra casa. Não, gente. Ele termina de fazer o show dele, ele vai lá querendo dar os pulinhos de cerca dele, parecendo a música do Gustavo Lima. Se eu pudesse despular as cercas que eu pus. Você bem que ele não ia querer despular, né, gente? Porque ele me adora pular cerca. E em um desses shows que a Arlete foi, ele acabou beijando ela, gente. E ela ficou tipo assim... Meu Deus, isso não podia ter acontecido. Você ainda tá casado. Só que ele, né, safadinho do jeito que ele era, ele dizia... Não, mas eu não amo a Angélica Maria. Eu não gosto mais dela, a gente não tá mais ficando junto. Eu vou me divorciar, eu só amo você. E o cara era insistente, ele ficava no pé dela, ficava ligando pra ela o tempo todo. Ele até fez música pra ela, né? E o que aconteceu? Ela foi se apaixonando, gente. Ela se apaixonou e se apaixonou perdidamente pelo velho. E quando ela já se viu lá completamente apaixonada por ele, ela tava sofrendo, gente, porque ele ainda tava casado com a Angélica Maria e ele tava enrolando ela, né, falando: Eu vou me separar, eu vou me separar, eu vou me separar, gente, eu vou me separar. Só para vocês terem uma ideia, eles ficaram praticamente 3 anos nessa enrolação, né? Se vendo, se curtindo pelas costas da esposa dele, né? Pelas costas da Angélica Maria. Aí quando chegou esse dia que a Arlete não queria mais ser amante, né? Que ela não queria mais ser a outra... Aí que a coisa começou a complicar, porque ela assim, ela tentou se afastar dele, tentou fugir do Raul, só que assim, o Raul praticamente fez ela de prisioneira, gente. Ele queria ela pra ele, ele não queria que ela largasse ele. A Arlete até tentou iniciar um novo relacionamento com um outro homem. E quando o Raul ficou sabendo disso, gente, ele ficou furioso. E não demorou muito tempo, ele apareceu lá, né, com o papel do divórcio. De você da Angélica Maria e também com um anel de compromisso, gente. E quando ele se separou da Angélica Maria, quem mais sofreu nessa história foi a filha dele, a Angélica Vale. Porque nessa época ela tava o quê? Com 14 anos de idade, gente. E ela não conseguia entender por que os pais dela tinham se separado. Por que o pai dela estava se casando com outra mulher. Então ela começou a entrar numa profunda depressão. Ela ficou o quê? Uns 2, 3 anos sem falar com o próprio pai. E começou a engordar, gente. A engordar muito. É claro que com o tempo as coisas foi meio que voltando ao normal e ela voltou a falar com o pai dela, né? Então, pra vocês terem uma ideia, na época que ela se casou com o Raul Vale, a Arlete, ela foi bastante criticada, bastante atacada pela imprensa naquela época. Ninguém concordava com o fato dele ter se separado da Angélica pra se casar com ela, gente. E a carreira dela, que já tava assim, muito legal e tudo mais, começou a dar aquela despencada, gente. Estancou de um jeito, ela não tava conseguindo mais fazer novela, não tava conseguindo mais fazer cinema, gente, a coisa estava séria. E via com bons olhos aquele relacionamento entre ele e a Arlete. Infelizmente. Por quê? Porque na mente, né, da população lá do México e também da imprensa, todo mundo ficava, nossa, ele largou a mulher dele, né, pra poder ficar com a amante e tudo mais, né? Naquela época, né? Porque hoje em dia isso também acontece, gente. O cara vai lá, trai a mulher, ninguém fala nada da traição dele, mas ficam julgando a mulher, né? Que
foi o pivô da traição, dando a entender que ela foi a única errada, sendo que o maior errado da história toda foi ele, gente, foi o Raul, porque assim, ela foi errada? Foi, de ter ficado com ele, sendo que ele ainda estava casado, mas ele foi muito errado, gente, porque ele estava casado, ele podia muito bem ter esperado, né, o divórcio sair oficialmente para poder se relacionar com outra pessoa, mas não, tava lá, né, pulando as suas cerquinhas. Todo mundo dizia que a Arlete era o pivô da separação dele com a Angélica, mas tudo deixava claro que não foi só ela, que não foi só o maior pivô, mas que antes disso ele já vinha traindo a Angélica com outras mulheres. Só que assim, no começo a Angélica ela meio que não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque ele dizia que amava muito ela, gente, só ela, tava cegão por ela, então ela não acreditava que ele poderia trair dela, mas até que, né, ela acabou acreditando nas traições. Nessa época, como a imprensa estava muito em cima da Arlete, por conta de toda essa confusão, a Angélica Maria teve que ir lá dar algumas explicações. Ela chegou a dizer que o relacionamento dela com o Raul já estava em frangalhos, já fazia alguns anos, né? Antes mesmo dele conhecer a Arlete. Só que assim, eles estavam tentando, né? Acho que mais ela do que ele tentando reconstruir o relacionamento, tentar de novo e tudo mais, só que não estava dando certo, gente. Então, a única saída foi o divórcio. Mas ela também cita que quando eles estavam naquele processo de divórcio, né, esperando sair a papelada toda, ela tinha conhecido o Marcos Munhoz, né, na novela que ela tinha feito com ele, e ela esboçou um certo interesse, ela achou ele interessante, gostou dele. Ela falou assim que não ficou com ele, mas gostou dele. Mas no caso do Raul, ao que dá a entender, né, que ele gostou da Arlete e ficou com ela enquanto estava casado. Ele não esperou se divorciar para poder ficar com ela. Depois que o divórcio saiu, né, que foi oficializado, aí que o romance dela com o Marcos, né, foi às claras, né, tanto que o relacionamento dela com ele durou o quê? Uns 6, 7 anos, e só que depois acabou. Mas foi um relacionamento, digamos que, segundo ela, foi muito lindo, foi muito bonito tudo que ela viveu com ele. Só depois que a Angélica Maria divulgou oficialmente o romance dela com o Marcos Munhoz, é que a imprensa saiu um pouquinho das costas da Arlete. E acho que a Arlete ficou agradecida por isso. Outro detalhe que gira em torno desse escândalo, né, entre a Angélica Maria, o Raul Vale e também a Arlete Pacheco, é que na época desse divórcio todo, e a imprensa lá caindo em cima dela, né, julgando isso, aquilo lá, aí ela vai e solta na imprensa que o que ela fez, a Angélica Maria também já fez. Então ela tá meio que assim, né, elas estão pau a pau, né, gente? Já tava tentando justificar o fato dela ter ficado com ele casado, falando que a Angélica também tinha ficado com o Raul quando ele era casado. Ou seja, ela não podia ser julgada porque o que ela estava fazendo, a outra também já tinha feito. Muitas pessoas não conhecem ou acham que a primeira esposa do Raul foi a Angélica Maria, mas não foi, gente. Antes dele se casar com ela, ele tinha uma outra esposa que eles chamam de Lourdes. Ele era casado com ela e tinha 2 filhos. Tanto que na época que ele se casou com a Angélica Maria, a filha dele mais nova ainda era uma recém-nascida. E eu lembro de uma entrevista que eu vi da Angélica Maria, que a entrevistadora lá pergunta, né, se ela sabia que o Raul era casado quando, né, ele se casou com ela. Aí ela fala assim, que ele dizia pra ela que ele não era casado, que ele não estava casado mais, que ele se divorciou. Mas assim, no fundinho do coraçãozinho dela, ela acha que ele não estava divorciado, né, que quando ele se casou com ela, ele ainda estava casada com a outra esposa, né? Não tinha legalizado o divórcio. Ou seja, a Angélica Maria se casou com um homem que ainda estava casado e a Arlete também se envolveu com um cara que ainda estava casado. Mas é aquela coisa, né? Os veículos lá de imprensa soltam uma coisa, aí o artista vai e fala outra coisa. Para todos os fins, todo mundo acha que ele estava divorciado e quando ele se casou com a Angélica, né, estava divorciado. Mas para outras pessoas ele ainda não estava divorciado. Mas falando da Arlete Pacheco, você pensa, nossa, ele se separou da Angélica Maria para se casar com ela e agora vai ser tudo de bom, vai ser maravilhoso, eles vão ser felizes. Mas não, gente, não foi bem assim. Eles se casaram? Se casaram. A Arlete teve até 2 filhas com o Raul. Só que assim, gente, ele não tinha jeito não, não tinha. Uma vez infiel, sempre infiel. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele fez com a Arlete a mesma coisa que ele fez com a Angélica Maria. Enquanto ele estava casado com a Angélica Maria, ele ficou com a Arlete.
enquanto ele estava casado com a Arlete, ele ficou com outra mulher. Em algumas entrevistas, a Angélica Maria deixa bem claro que ela sabia sobre as traições do marido dela. Ou seja, antes dela se casar com ele, ela já sabia que ele era mulherengo, gente. Que ele era paquerador demais, que ele estava em cima de todas. Ele às vezes dava até em cima das próprias amigas dela. Ela cita isso em algumas entrevistas. E quando ele fez a mesma coisa com a Arlete, foi assim, ele traiu ela não tolerou não. Pediu o divórcio na hora. Ele não gostava, gente. Acho que a própria Arlete falava que ele não gostava dessa rotina de casal. Ele se entediava muito fácil. Por isso que ele acabava traindo, né? Acabava saindo com outras mulheres. E acabou acontecendo o que aconteceu. Ele deixou ela, né, pra ficar com outra mulher. E sabe um detalhe muito, assim, interessante? É que ele ia trocando uma mulher por outra, só que aquela outra era mais nova. Tipo assim, ele trocou a primeira esposa dele pela Angélica, que era mais nova, e trocou a Angélica pela Arlete, que era mais nova, e trocou a Arlete pela Rani, né, que era mais nova que a Arlete. A gente fica pensando, o que essas mulheres viram nesse homem, meu Deus do céu. Ao todo, ele teve 4 mulheres, assim, oficialmente, que a imprensa sabe. Só que, assim, em uma das entrevistas que a Arlete deu, ela chegou a citar que quando o Raul já estava, assim, né, nos últimos momentos dele de vida, ele já estava querendo se divorciar da Anne pra ficar com outra mulher. Gente, ele é insaciável, ele não parava, não. Infelizmente, ele era incorrigível. Mesmo ele estando casado, ele ia pular cerca de todo jeito. Você podia ser a melhor esposa do mundo, a melhor amiga, companheira, mãe, você podia ser tudo de melhor, mas mesmo assim ia acabar sendo trocada por outra, porque quando ele via que não tinha mais novidade naquilo, né, no casamento nem nada, ele acabava partindo para outra mulher. A Arlete também já citou em algumas entrevistas que o mal que ela tinha feito para Angélica Maria, né, de ter se envolvido com o marido dela, ela já tinha pagado, porque assim, ela se casou com ele, mas ele, né, trocou ela por outra mulher mais nova. Infelizmente, o Raul faleceu em 2003, aos 59 anos de idade, devido a um câncer de pulmão. Ele fumava muito. A Angélica falava muito nas entrevistas que esse era o mal dele, né? Fumar muito. E mesmo com todas as infidelidades que ele fazia com a Angélica Maria, ela nunca deixou de gostar dele. Quer dizer, ela não amava mais ele, mas ela gostava dele, porque afinal de contas, ele era o pai, né, da filha dela. Então ela tinha uma consideração por ele, ela sentia falta dele. Por mais que ele não fosse um homem assim muito bonito, com certeza ele tinha um bom papo, ele era muito simpático, por isso que ela acabou, né, se apaixonando por ele. Mesmo ele fazendo isso, de ter se envolvido com uma mulher enquanto ainda estava casado com ela, ele chegou a pedir perdão para ela, né? Ela perdoou ele e eles, né, ficaram sendo amigos, mesmo rolando essa treta toda, esse escândalo todo. Nos últimos anos de vida dele, eles eram bons amigos. E é claro que ela sentiu muito quando ele faleceu. Dela conhecer o Raul, dela se casar com ele, ela já tinha se envolvido com outros homens e um desses homens era comprometido também, gente, era casado. Só que sim, ela era muito novinha, ela justificava, né, o fato de ter feito isso por ela ser muito novinha, era muito inconsequente, muito rebelde, não sabia o que estava fazendo. E depois que ela percebeu a besteira que ela estava fazendo, ela foi e se separou do cara, né, largou e vida que segue. Mas mesmo assim, isso vai ficar no histórico dela, né, gente? Mas e aí, o que vocês acham dessa história toda? Já conhecia esse escândalo envolvendo o nome da Angélica Maria com o Raul Vale e a Arlete Pacheco? O que você acha dessa história? Me conta aqui nos comentários. Qual é a sua opinião sobre esse escândalo? E é claro, até a próxima!